do ofício das leituras do dia 23 de junho de 2024, 12º domingo do tempo comum, do Tratado de Faustino Luciferano, presbítero, sobre a Trindade, século IV. Cristo é Rei e Sacerdote para sempre. O nosso Salvador foi verdadeiramente ungido segundo a carne, como verdadeiro Rei e verdadeiro Sacerdote. O Salvador foi uma e outra coisa, para que nada faltasse à sua excelsa condição redentora. Ele mesmo afirma a sua dignidade real quando diz: fui constituído Rei sobre Sião, a sua montanha sagrada. E o Pai dá testemunho da sua dignidade sacerdotal quando proclama: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Na antiga lei, o primeiro a ser consagrado sacerdote com a unção do crisma foi Aarão, mas não se diz segundo a ordem de Aarão, para que não se pense que o sacerdócio do Salvador foi recebido por sucessão, como o sacerdócio da lei. O sacerdócio do Salvador não se transfere para outrem por sucessão, porque ele permanece sacerdote eternamente, como está escrito: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o Salvador é Rei e Sacerdote segundo a sua humanidade. A sua unção, porém, não é material, mas espiritual. Entre os israelitas, os reis e sacerdotes eram consagrados pela unção do óleo material, e não eram as duas coisas ao mesmo tempo. Uns eram reis e outros sacerdotes. Só a Cristo pertence a perfeição e a plenitude em todas as coisas, ele que veio para dar plenitude à lei. Mas embora nenhum israelita fosse rei e sacerdote ao mesmo tempo, aqueles que eram consagrados reis ou sacerdotes com a unção material eram chamados Cristos, ungidos. O Salvador, porém, que é o verdadeiro Cristo, foi ungido pelo Espírito Santo para se cumprir o que estava escrito a seu respeito. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, de preferência aos teus companheiros. A sua unção supera a dos companheiros, porque foi ungido com o óleo da alegria, que significa o Espírito Santo. Sabemos que isto é verdade pelas palavras do próprio Salvador. De fato, quando ele recebeu e abriu o livro de Isaías e leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, proclamou que ali mesmo estava cumprida a profecia que acabavam de ouvir. Também Pedro, o príncipe dos apóstolos, ensinou que aquele crisma com que foi ungido o Salvador é o Espírito Santo e o poder de Deus, quando, nos Atos dos Apóstolos, falava ao centurião, homem cheio de fé e misericórdia, dizendo, entre outras coisas: começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, Jesus de Nazaré, a quem Deus ungiu, pelo seu poder e pelo Espírito Santo, passou pela terra realizando prodígios e milagres e libertando todos os possessos do diabo.
Como vês, também Pedro afirma que Jesus foi ungido, segundo a sua condição humana, pelo Espírito Santo e pelo seu poder. Portanto, Jesus, enquanto homem, é o verdadeiro Cristo ou ungido, porque pela unção do Espírito Santo foi constituído rei e sacerdote para sempre.